Vamos lá, meus filhinhos. Deus abençoe. 1 Coríntios, capítulo número 2, verso número 9. Grato ao Senhor, Deus tem sido bom e misericordioso para conosco. Amém? Sexta-feira eu estive com o bispo Carlos Roberto, a gente foi até a fábrica, ficamos um período junto. E a vida é tão corrida que às vezes a gente só se encontra só assuntos de igreja. Ali foi um momento gostoso que a gente almoçou e a gente estava grato ao Senhor por ter a oportunidade de ministrar o Evangelho da maneira que tem que ser ministrada, sem nenhum tipo de julgo, de juízo, de alguém no nosso pé, pastor, falando para conduzir o povo aqui a colar. Não, nós não somos perfeitos, mas nós temos a autonomia do Santo Espírito de ministrar a palavra da maneira que tem que ser. Isso é algo que nos traz muita alegria. Não temos a pretensão de ministrar para encher a igreja, não temos a fim de ludibriar as pessoas. Poderia sim a gente ter a igreja cheia e muito cheia se a gente ludibriasse ou mentisse, mas essa não é o querer de Deus para nós. Amém? Então que nós devemos valorizar isso, vamos valorizar a igreja Avivamento em Cristo, valorizar essa comunhão santa e saber que a caminhada no Evangelho não é uma corrida de 100 metros, mas é uma jornada durante muito, muito tempo. Amém? O tema dessa ministração é algo que eu sempre falo, e às vezes as pessoas, o que o pastor quer falar com isso, que diz assim, que saudade do céu. Mas como saudade do céu se a gente nunca esteve lá? Hoje a gente vai compreender um pouco sobre isso, amém? 1 Coríntios capítulo número 2, verso número 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1, 2, 3, todo mundo juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, irei ministrar a tua santa e poderosa palavra nesse instante. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante o Santo Espírito traga a minha memória e fale através de mim aquilo que tu queres falar com a tua igreja, e que saiamos aqui desta manhã jubilando de alegria pela tua palavra, pelo teu conselho, pelo teu carinho para conosco. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo, amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Paulo falando para os irmãos de Corinto, uma sociedade corinta, Corinto se tornou um verbo. Por que se tornou um verbo? Foi uma cidade tão pecadora, que existiam pessoas tão promíscuas, que quando você queria xingar alguém, você falava que a pessoa era de Corinto. Não fazer paralelo com Corinthians, Não, Corinto. E fato é, meus queridos, que Paulo está falando para um povo, e o contexto dele, para um povo que era muito enraizado no pecado, muito enraizado na carne. E uma dessas falas dele é: aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos vivido numa sociedade aonde o ter faz a pessoa ser alguma coisa. E a gente olha para um empresário de sucesso e fala: este é o cara. Lá em Fortaleza tem ele é presidente do sindicato dos químicos, se eu não me engano. Não, das empresas, de todas as empresas, sindicato das empresas do Ceará. Se não me engano é Beto Richa, um negócio assim. Ele tinha uma empresa que ele vendeu por muitos milhões.
E é uma pessoa, onde ele entra, é ovacionado. Eu lembro que o final do ano passado, a gente acabou indo para Fortaleza, e nós fomos num evento bem chique, e lá estava o empresário, e eu fui, me levaram até ele para o conhecer, né? Conheci, conversei e tal, se cumprimentou. Mas aquele homem parece uma pessoa idônea, correta. Não quero falar sobre o caráter dele, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que hoje é venerado pessoas que têm sucesso financeiro, sucesso profissional. E as pessoas se enchem de um orgulho próprio, que ela se esquece de Deus. A pessoa se esquece que é falível, que ela é mortal como todas as outras pessoas. E a busca incessante por todos nós acaba sendo ter sucesso nessa vida. É errado ter sucesso nessa vida? Claro que não, meus queridos. É errado ter uma vida estável financeira? Não é errado. É errado ter uma casa? Não é errado, nada disso. Mas o nosso coração não pode estar nisso. A palavra nos fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Há uma diferença muito grande em relação a isso. Nós estamos em tempo cronológico, cronos, vivendo no planeta Terra, mas é por um período só. A palavra nos fala que depois dos 70 anos é enfado e cansaço. A cada dia nós estamos morrendo, a cada dia o nosso corpo está morrendo, a cada dia as células dos nossos corpos estão morrendo, é ou não é? Uma pessoa depois de 70 anos tem uma maior dificuldade, vai prolongando sua vida, está em caminho da morte. Ter essa consciência que nós somos falíveis, ter a consciência que nós podemos morrer a todo instante, faz nós chegarmos mais perto de Deus. E tem algo que nós, cristãos, temos que tomar muito cuidado. Que a gente se perde, às vezes, com tantos afazeres desta vida, que a gente se esquece que existe um céu esperando por nós. A gente está tão perturbado em meio das nossas aflições, das nossas angústias, dos nossos problemas, que a gente se esquece que se uma veia da nossa cabeça, que muitas delas têm uma espessura de um fio de cabelo, se ela se fechar, a gente tem um aneurisma cerebral e morremos na hora. A expressão que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19, vamos lá? Reflete bem isso que eu quero dizer neste momento. 1 Coríntios 15, 19 diz assim. Se tiver dificuldade, temos o telão aqui, ok? 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos o mais miserável de todos os homens. Se nós temos a possibilidade de vivermos mais do que 70 anos, e a medicina avança ao ponto da gente viver mais de 100 anos daqui a algum tempo, vai ser normal isso, porque as doenças mais graves acabam recebendo a graça divina do Pai, de dar sabedoria aos médicos, aos cientistas, e elaborarem tratamentos e medicamentos que vão tratar doenças hoje que são incuráveis, vão ser curáveis daqui a alguns anos. Agora, quando a gente compara, irmãos, esta vida terrena com a eternidade, não tem comparação. Tem comparação, filhos? O tempo que nós vivemos aqui com a eternidade, que não tem fim, esperarmos somente dessa vida, diz a palavra, e Paulo está falando que somos mais miseráveis, por quê? Porque, filhos, a gente dedica toda uma vida para viver aqui, e nos esquecemos
nos preparar para a vida que vale realmente, que é a eternidade. A gente se esquece de se preparar e a gente vai se esquecendo e vai passando o tempo e a gente vai deixando de lado. E a gente vai deixando de lado e vamos deixando de lado e vamos deixando em segundo plano esse apego à eternidade. E quando a gente entra neste caminho desse mundo, o caminho de esperar só deste mundo, os valores nossos acabam sendo invertidos. Ele se torna oposto ao que o reino diz para que nós venhamos fazer. A compaixão tem se esfriado de muitos de nós. Por quê? Porque se a gente não tem esperança no futuro, para que fazer alguma coisa para alguém? Vocês concordam comigo? Que as tragédias hoje em dia já não nos confrontam como confrontava quando a gente começou na caminhada da fé. Quantas tragédias que nós tivemos esse ano. A última agora foi uma tragédia sem precedente lá em Moçambique, onde milhares de pessoas morreram e outras tantas milhares vão morrer de fome. Vão morrer de doenças, de surtos. Pais que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais. E no mesmo momento que a gente ouve uma notícia como essa, a gente está vendo um jogo de futebol como se nada tivesse acontecido. Aonde está a compaixão nossa? Aonde está esse chorar com os que choram? A gente tem se perdido nisso, meus filhos. Por quê? Porque esperamos somente desta vida. Se preocupar com a dor do outro. A gente está tão preocupado com a nossa própria dor que a gente não consegue olhar pela dor do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso irmão. E Paulo fala que nós somos miseráveis quando esperamos só dessa vida. Quem está compreendendo isso, meus queridos? O abandono à santidade. A gente já não tem mais tido a santidade como um estilo de vida. Santidade tem sido algo brega. Ser santo, ser separado, não fazer sexo antes do casamento, tem sido algo que era para os antigos, né? Isso daí era para o passado, hoje é diferente. Ser santo, falar a verdade, no mundo que estamos não podemos, e a gente fica fazendo várias conjecturações, nós ficamos criando vários álibis para a gente fazer aquilo que nós queremos, como carne, e a gente tem abandonado isso, porque a gente não acha que vai ter um juízo de Deus. A gente tem se esquecido que todo mundo há de comparecer diante do trono de Deus. A gente tem se esquecido que existe um juízo de Deus para o pecado, para a iniquidade. Porque a gente está tão enraizado com o tempo chamado hoje, que a gente se esquece que existe uma eternidade. E a gente fica esgoelando, falando, filhos, tem que se arrepender, não pode andar em iniquidade, nós temos que andar em santidade. E a gente fica esgoelando de falar isso, como se eu quisesse por mim mesmo persuadi-lo a querer andar em santidade por bel prazer meu. Não, não é não. É que um dos caminhos para entrar na eternidade se chama santidade, se abolir o pecado e ter ódio do pecado. Flertar com o pecado, flertar com a iniquidade, nós temos uma grande probabilidade de não chegarmos na eternidade. É muito sério isso que eu estou falando, filhos. A gente pode ser na frente do pastor, na frente dos irmãos, a gente pode ser uma pessoa e por trás sermos outra. Está tudo certo, desde que você tenha consciência que isso vai te levar para o inferno. Nós não podemos pregar o evangelho com o viés do terror. Vem para aqui, senão você vai para o inferno. Eu acho que esse não é o caminho, né? Servir ao Senhor por medo nunca vai ser a melhor opção. Nós devemos servir ao Senhor porque nós o amamos, porque Ele é o Senhor da nossa vida. O céu é consequência de tudo isso, mas eu não posso me omitir em falar a verdade para os irmãos.
Eu não posso me omitir em falar, olha, continue nessa vida de pecado que tudo vai dar certo, que é mentira isso. Mateus capítulo número 6, verso de número 19 a 21. Olha a orientação de Jesus Cristo para nós. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está o teu coração? Será que tu tens? Será que nós temos? E é bom eu incluir nessa também, né? Será que a gente está preocupado em querer as riquezas dessa terra? Eu vejo algumas falas de alguns empresários onde eu estou, do querer ter, de querer se aprofundar em ter, e não tem um convívio com filhos, não tem convívio com amigos, não tem uma vida, e a pessoa começa a entrar nessa, e quando ele vê, ele está criando muitos e muitos tesouros aqui, tendo muitos tesouros na terra, mas no céu não tem nada. Quais são os verdadeiros tesouros que nós devemos juntar para com o céu? Você não tem noção, filhos, de quando você ajuda alguém, de quantos tesouros você está agregando lá no céu. Você não tem ideia de quando você ouve o conselho de uma pessoa e aconselha essa pessoa, você tira um pouco do seu tempo de lazer, do tempo com a sua família, para você se dispor a ajudar alguém. Quantos tesouros no céu você está juntando? Os valores deste mundo é diferente dos valores do céu. Os valores deste mundo não tem nada a ver com os valores do céu. Juntar riquezas no céu é aquilo que para o mundo parece ser nada. Quantas vezes você já ouviu assim, vai ajudar fulano, que nada, não perde seu tempo com isso. Você não tem nem para você, vai emprestar um dinheiro para fulano. Não, mas a pessoa está numa situação pior. Não, mas deixa. E o mundo fala isso para a gente. Quem quer juntar tesouros no céu aqui, meus queridos? Quem quer? Quem deseja? Quem deseja juntar tesouros no céu aqui? Ou se você não deseja, tudo bem, filho, está tudo certo. Continue na vida como você acha que tem que estar, que está tudo certo. E sabe o que é interessante? Quando a gente compreende o buscar o reino de Deus e a juntar tesouros no céu, Deus nos agracia com terrenos da terra também. E Ele dá os tesouros da terra para a gente abençoar vidas. Se eu sei e compreendo que minha vida é durante no máximo 100 anos, um pouco mais disso, não, mas minha vida tem um tempo determinado, existe uma eternidade que é para todo sempre. Aonde tenho que investir a minha vida? Aonde, filhos? Na eternidade, no céu. Por isso que o egoísmo vai na contramão disso. Quando eu penso, eu estando bem, minha família estando bem, está tudo certo, não preciso de ninguém. Quando eu acabo indo por esse viés do querer só para mim, que pouco importa o que o meu irmão está sofrendo e está chorando. Meus queridos, você não tem ideia de quantos irmãos estão chorando. Você não tem ideia de quantas pessoas estão sofrendo, de quantas pessoas estão passando por momentos difíceis. Como está difícil para muitos. A gente está preocupado com nós mesmos. Está disposto a chorar por esses que choram? Está disposto? Está disposto a ter tesouros no céu? Ao se preocupar com o outro? Às vezes não é dinheiro, às vezes é um abraço, é um carinho, é um ouvido.
Vocês estão dispostos a adquirir tesouros no céu? Estão ou não estão, meus queridos? Vocês querem isso? Ou não? Ou se o diabo fizer uma proposta, te dou aqui uma casa em Dubai, todo o dinheiro que você queira, em troca da eternidade, você trocaria? Trocaria, meus filhos. É sério isso que eu estou falando. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica que nem cachorro correndo atrás do rabo. Você já viu cachorro correndo atrás do rabo? Não sai do lugar. Tesouros no céu. Pastor, mas o senhor tem falado tanto de céu, mas como vai ser no céu? Quem quer saber aqui como vai ser no céu aqui? Quem quer ir para o céu? Então vamos orar para Jesus matar todos nós hoje. Não, pastor, aí não. Espera um tempinho, dá um tempo. Não é tanto, né? Estou brincando, né? Nós vamos quando Deus achar por bem nos levar. Mas devemos estar preparados, porque ninguém sabe o dia nem a hora, né? Tem alguém anotado aí? Tal dia eu vou morrer. Se todo mundo pudesse. Ele mesmo colocar a data da morte, seria lá para o ano 2100 e pouco, né, Rafael? Não precisa ser tanto, né, pastor Tânia? 2 Coríntios 12, do verso 1 ao verso de número 4. Paulo falando aos irmãos de Corinto. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele está falando de si mesmo, tá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, está contando um testemunho, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Vamos ler o verso 4 todos juntos? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. A gente tem às vezes o estereótipo assim de céu dos anjinhos tocando harpa, não é isso? Tocando harpa. E lá todo mundo cantando e orando. Será que é assim o céu? Será que é desse jeito? Não que não tenha louvor, não que... Paulo, ele fala de inefável. Você sabe o que quer dizer a palavra inefável? Quem sabe o que quer dizer inefável? Palavras inefáveis. Toda vez que você acha uma mulher bonita, você faz comparação a ela a uma pessoa bonita mesmo, não é? Fulana parece Gisele Bündchen. É ou não é? Quando a gente fala que um carro é bonito, a gente fala, poxa, esse carro é muito bonito. E a gente sempre faz comparação, fazemos ou não fazemos? Palavras inefáveis é que não existe adjetivo e nem comparação para mensurar, para comparar isso com aquilo. Paulo, ao ser arrebatado, o que é ser arrebatado? Sair do corpo dele, ele não sabia muito bem o que aconteceu, ele só sabe que ele foi até o paraíso. E quando ele chega ao paraíso, ele olha ao redor, e ele é levado ali em lugares deste paraíso, no céu, que não existe palavras terrenas para comparar-se com o que ele viu. O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu. Qual foi a coisa mais linda que você viu? Qual foi o som mais lindo que você ouviu? Nada disso é comparado com o céu. Não existe comparação com o céu. Não existe, não tem como. Tem 2 livros. Tem um filme e um livro que eu li. Eu li vários livros sobre experiência de quase morte. Estudei bastante sobre isso. Tem um livro que me chamou muita atenção, que chama Uma Prova do Céu. O seu autor é o cirurgião doutor chamado Eben Alexander.
Heber Alexander, um americano. Ele na medicina, ele se especializou em neurologia, é um neuro, é uma pessoa que entende muito de cérebro humano. Tem uma meningite chamada meningite bacteriana, que vem através de bactéria. Essa meningite bacteriana, ela atinge o córtex do cérebro humano. Onde é o córtex do cérebro humano? É onde é elaborado os sonhos, é onde é elaborado os pensamentos, é nessa parte mais importante do cérebro. A primeira coisa que essa bactéria atinge é este local. Esse Heber, ele era uma pessoa que ia um dia ou outro em alguma igreja, mas ele se dizia uma pessoa ateia, né? E ele é acometido de uma doença, de uma meningite bacteriana. E ele ficou alguns dias num quadro, segundo os médicos, irreversível. Mas milagrosamente, após alguns dias, ele abre os olhos e volta à vida. E o cérebro dele se torna intacto. Aquilo foi um milagre da medicina, ninguém soube explicar aquilo. Mas o mais surpreendente foi a experiência que ele teve durante esse período. Eben foi levado até o céu. E no céu, ele viu coisas maravilhosas. Ele viu que ele não tem como explicar. Ele tenta explicar no livro, né, descrever, mas ele fala e ele não consegue mensurar, mas fala que era algo maravilhoso, de muita alegria, de muita paz, de lugares lindíssimos, lugares com rios, lugares maravilhosos. E ele fala que ao chegar até o céu, uma garota chegou até ele, uma jovem, e foi a guia dele naquele local, e levava ele para conhecer vários lugares lá no céu. Ok, ele volta à terra, e ele começa a falar do que estava acontecendo. E aí a vida dele muda completamente, porque aquilo que ele tinha valor, não tinha mais valor. Os valores dele mudou completamente, a vida dele mudou completamente. Se torna uma pessoa de fé, crendo em Jesus, aceitando o senhorio do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele começa, Rafinha, a visitar os parentes que ele não conversava. Ele começa a ir atrás e começa a se reconciliar. E uma dessas idas a uma casa de uns parentes, ele havia tido, se eu não me engano, era um parente muito próximo, não sei se era uma irmã, se era uma prima, mas enfim, uma pessoa que morreu jovem, e ainda ele era muito jovem e não tinha conhecido. E nessa casa desse parente ele viu uma foto dessa mulher, dessa garota, dessa jovem. E era a mesma pessoa que tinha sido no céu, aquela que estava conduzindo ele como guia. Tem um outro caso, e é um filme que se chama 90 Minutos no Céu. Um pastor chamado Don Piper, em 1989, ele é um pastor, ele pregava em muitos lugares, e ele está indo de uma cidade para outra para pregar num congresso, quando no meio do caminho, em cima de uma ponte, uma carreta na contramão vai para cima dele, ele bate de frente e ele morre. O pastor Don Piper, ele morre. Os médicos tentaram fazer a massagem cardíaca, morreu. Colocaram uma luna preta em cima dele. Só que vindo na sequência vem um outro pastor, que vindo aquela situação, ele é impulsionado por Deus para entrar dentro daquele carro e orar por aquela pessoa que ele nem sabia que era o pastor. Estava no mesmo congresso. E ele é impulsionado por Deus de entrar dentro deste carro
e colocar a mão sobre ele e começar a orar. Os bombeiros falaram assim: o senhor, ele está morto, não tem mais o que fazer. É loucura isso. Ele falou: não, deixa eu orar, que eu estou sentindo de orar. E ele coloca a mão sobre o pastor Dom Piper e começa a orar, e é impulsionado a louvar um hino, e quando ele está louvando o hino, o pastor acorda e começa a louvar o hino junto com ele. Ressuscitou. E Dom Piper diz que ele acorda, e quando ele acorda tem uma lona preta em cima dele, e ali um milagre acontece, né? Ele volta à vida e tal, e ele fica durante meses quebrou o corpo inteirinho, quase morreu depois disso, algumas infecções que tem, mas ele se recuperou. E depois de algum tempo ele estava muito rabugento, estava muito bravo, e ninguém sabia o porquê de tudo aquilo. Ele tinha tido um milagre de estar vivo, né? E um belo dia ele para e fala assim: esposa, senta aí que eu vou contar o que aconteceu. E diz ele, meus irmãos, que quando ele morreu, ele foi até o céu. E quando ele chega até o céu, ele foi recebido por muitas pessoas que ele conhecia que já haviam morrido. Professores que já haviam morrido, amigos, que ele começa a falar: e eu reencontrei aquele irmão que morreu assim, eu encontrei aquela pessoa que havia morrido jovem, e todas as pessoas muito felizes ao redor dele, falando com ele. E ao fundo ele vê o paraíso. E ele disse que o portal era como se fosse uma pedra preciosa esculpida, o portal celestial. O som que havia lá era tão lindo, ou mais lindo do que ele estava vendo. Era o som de muitas águas, e o amor transbordava naquele lugar. E tamanha alegria e felicidade dele, quando ele ia entrar, foi onde o pastor resolveu orar e ele voltar. E ele ficou tão nervoso com isso, ele ficou tão bravo, por isso que da rabugice dele durante um bom tempo. Para terminar, eu quero ler com os irmãos Apocalipse 21, verso de número... Quem quer ir para o céu aqui, meu querido? Apocalipse 21, do verso 9 a 27. Quando nós morremos, nós vamos até o paraíso, um local maravilhoso. Mas existe uma cidade chamada Nova Jerusalém, a qual será inaugurada na vinda de Cristo. E essa cidade chamada Nova Jerusalém, ela é algo... Dubai não chega nem aos pés. E a palavra do Senhor nos dá a descrição de como é a Nova Jerusalém. Vamos ler? Preste atenção. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e um nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte tinha 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é de um anjo. E a fábrica, olha, presta atenção nisso. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro.
E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era o jaspe, o segundo o safiro, o terceiro o calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto o sardócio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópaso, um décimo jacinto e o décimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Como uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro, Jesus Cristo, é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e comete abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que estão inscritos no livro a vida do Cordeiro. Filhos, quando eu e você entregamos a vida a Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. O passaporte para entrarmos na cidade celestial, na Nova Jerusalém, que do céu descerá e reinaremos e moraremos na Nova Jerusalém, é ter o nome escrito no livro da vida. Como tem sido a intensidade da grafia e da tinta do seu nome escrito lá no livro da vida? Será que você já teve esse livro escrito e hoje você tem medo desse livro ter sido tirado de lá? E é fato, filhos. O seu livro pode estar escrito no livro da vida, mas dependendo do agir da sua vida, esse nome é tirado de lá. E aí, meus filhos, de que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a vossa alma aqui na vida e na eternidade? De que adianta ter os manjares do mundo e não ter o nome escrito no livro da vida? De que adianta, filhos? Isso que eu acabei de falar é João tendo uma revelação. Ele foi até lá, o Senhor levou ele até lá e ele viu. Isso é verdade, isso existe. E o que nós estamos fazendo para Deus, para ter a oportunidade de morar na Nova Jerusalém? Se coloque em pé nesse instante. Hoje o homem briga por ter riqueza, querer ter riqueza e querer ter ouro. Uma pessoa que tem muito ouro é uma pessoa muito rica. A Nova Jerusalém, as ruas da cidade são de ouro. Amém, meus queridos? Por que ganancioso não pode entrar lá? Porque senão vai pegar uma picareta e vai querer ficar batendo no chão para tirar o ouro. Por que mentiroso não entra neste local? Porque lá só impera a verdade. Sabia disso? Lá não entra o soberbo, porque nada daquilo é para a tua glória, é para a glória do Cordeiro. Lá não entra a falsidade, lá não entra rancor, lá não entra a mágoa. Sabe por que você não pode ter mágoa de ninguém aqui nessa terra? Porque como vai ser na Nova Jerusalém quando você encontrar no 8 bairro aquela pessoa que você não gosta? Primeiro que ambos não vão estar porque vai ter mágoa no coração, então você nem lá vai estar. Só entrará na Nova Jerusalém aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, convertidos, salvos em Cristo, arrependidos. É muito sério isso, filhos. A gente está falando, estamos esguelando de falar, meus irmãos, é por esse caminho, não faz isso, faz aquilo, e a pessoa não quer mudar. Agora vocês compreendem quando eu falo assim, que saudade do céu? É porque eu tenho essa consciência, meus irmãos, a mínima consciência da eternidade. Eu quero o céu, eu almejo o céu, eu almejo a eternidade. Eu amo a Nova Jerusalém.
por mais que eu tenha nessa vida. Eu louvo a Deus e dou graça ao Senhor. Obrigado, Pai, mas nada disso se compara à eternidade, ao céu. Nada disso compara. Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada nesta manhã. Que nós venhamos ser pessoas tementes ao Senhor. Que sejamos pessoas, Pai querido, que venham amar o céu, Senhor. Que nós venhamos amar a eternidade. Que nós venhamos amar, meu Pai querido, ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Que nós venhamos aprender a ter a consciência de como devemos juntar tesouros aqui na terra. De como tem que ser a nossa vida, o nosso proceder. Pai amado, nos ensina. Ensina-nos, ó Pai amado, a ficar livre, meu Pai querido, dessa doutrina demoníaca do mundo, que o ter é ser. Mas antes nós venhamos ter crédito aí no céu. Mas antes nós venhamos, Pai querido, diante do Senhor, ser homens e mulheres que agradam o Teu senhorio. Que nós venhamos ser verdadeiros adoradores diante de Ti, Pai amado, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que antes, Pai, nós venhamos ter crédito aí com o Senhor. Antes agradar a Deus, ao Senhor, do que a homens. Nos ensina o Teu povo, e que essa palavra de esperança, de exortação, possa frutificar muito em muitos corações, Pai. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.